Olá, clã! Tudo bem com vocês? Me chamo Débora Ferreira e sejam bem-vindos ao canal. Olha só, no caso de hoje eu vou contar para vocês a história de Steven Avery, um homem que foi condenado nada mais e nada menos que 2 vezes, sendo que em uma dessas vezes ele ficou preso 18 anos injustamente. Esse caso ficou tão famoso que ganhou uma série na Netflix com 2 temporadas e comoveu milhares de pessoas, rolando até baixo-assinado para que o presidente dos Estados Unidos, que na época era Barack Obama, desse o perdão presidencial. Parece um caso como outro qualquer, mas esse vai dar tantas reviravoltas, gente, que vocês vão ficar tontos, assim como eu fiquei. Então já deixa o like e vamos para o caso de hoje. Steven Alan Avery nasceu em 9 de julho de 1962, no condado de Manitowoc. Os pais dele se chamavam Alan e Dolores Avery. Steven era conhecido por ser um garoto alegre que vivia sorrindo e que não conseguia parar quieto. A família de Steven era totalmente diferente das famílias que existiam ali no condado. A maioria das pessoas que viviam ali eram de classe trabalhadoras, fazendeiros, que viviam do que colhiam. Já a família de Steven tinha um ferro velho de sucatas de carros. Eles tinham uma propriedade de mais ou menos 16 hectares, o que é muita coisa, e a propriedade era tão grande que eles tinham uma estrada com o sobrenome da família. Além disso, a família Avery não se comportava da forma que os moradores do condado estavam acostumados. A família fugia totalmente do padrão. Por esses e outros motivos, eram vistos como diferentes e encrenqueiros. Steven cresceu no meio dos carros, brincando e aprendendo a montar e desmontar carros. Não era um aluno exemplar porque tinha dificuldades na aprendizagem, o que não importava muito para ele ou para a família dele, já que o que realmente importava era a prática com peças de carro que Steven desde criança já era apaixonado. E apesar de ser uma criança tranquila, Steven foi crescendo e se metendo em confusão. Aos 18 anos, em 1981, ele recebeu a sua primeira condenação após roubar um bar com alguns amigos. Eles roubaram $14, 2 fardos de cerveja e 2 sanduíches de queijo. Ele foi condenado a 2 anos, mas após passar 10 meses na prisão, foi liberado. Um ano depois, no final de 1982, Steven foi acusado de crueldade contra os animais, após 2 amigos dele falarem à polícia que Steven incentivou eles a encharcar o gato da família com óleo ou gasolina e jogar o animal vivo na fogueira. Ele foi considerado culpado e ficou preso até agosto de 1983. Em entrevista, ele disse: "Eu era jovem e estúpido e andava com as pessoas erradas." Antes de ser preso em 1982, ele conhece Lori Mitzen, uma mãe solteira que era simplesmente o oposto dele. Ela era calma e muito responsável. Então, em 24 de julho de 1982, os dois se casaram. Eles tiveram 4 filhos juntos. Rachel, que nasceu quando Steven já estava preso por causa da crueldade com os animais, e logo depois tiveram Jenny. E alguns anos depois tiveram os gêmeos Steven Jr. e Will. Então, finalmente, tudo parecia estar entrando no eixo, porque agora Steven teria que ser responsável, afinal ele tinha uma família e 4 filhos. Porém, dia 20 de setembro de 1984, Sandy Morris, prima de Steven, acusou ele de ter apontado uma arma para a cabeça dela. Em depoimento, Sandy disse que enquanto passava de carro em frente à casa de Steven, ele pegou o carro dele, foi atrás dela e jogou o carro em que ela estava para fora do acostamento. Desceu e apontou uma espingarda para ela e a ameaçou. Sandy era casada com um oficial do departamento do xerife, então assim que tudo isso aconteceu, ela foi até a delegacia prestar queixa. Segundo Steven, ele só queria dar um susto em Sandy e que a arma nem ao menos estava carregada e que ele fez tudo isso porque Sandy estava inventando mentiras sobre ele. Ele disse que ela falava por toda a cidade que ele se masturbava em frente ao carro dela e que ele e a esposa faziam sexo no gramado na frente de todo mundo, entre outras coisas. Por Sandy ser casada com um oficial, o xerife caiu em cima do caso e em 4 de janeiro de 1985, Steven foi acusado de crime doloso por ameaça à segurança com posse de arma de fogo e logo depois foi sentenciado a 6 anos de prisão. A vida de Steven era uma confusão, mas nada se comparava ao que estava por vir. No dia 29 de julho de 1985, Penny Bertsey e o marido estavam passando o dia na praia do Lago Michigan. Então, às 3 horas da tarde, Penny decidiu sair para correr. Depois de alguns minutos, ela passou por um homem que estava vestido com uma jaqueta de couro preta. Ela achou aquilo estranho, já que estava muito quente para usar aquele tipo de roupa. Ela disse que ouviu ele dizer: "É um belo dia para fazer uma corrida, não é?" Penny concordou e seguiu sua corrida.
Quando estava voltando, ela viu o mesmo homem que agora estava caminhando de frente para ela, e quando ela tentou desviar dele, o homem agarrou ela e arrastou para a floresta. Ele espancou e tentou estuprar ela. Ela ficou desfigurada e quase morta. O homem pensou que ela estava morta e então fugiu do local. Um casal que passeava pela praia encontrou Penny e levou ela para o hospital. A polícia foi acionada e quando chegou e viu Penny naquela situação, eles perceberam que o agressor parecia sentir uma certa raiva pessoal por ela, porque todos os ferimentos praticamente estavam direcionados para o rosto dela. No hospital, quando Penny foi prestar depoimento, ela descreveu o homem para a subxerife Judy Devaroc, que era amiga de Sandy Morris. Lembra dela, a prima de Steven? Penny começou a descrever as características do seu agressor e enquanto ela fazia isso, Judy, a subxerife, escreveu no canto do relatório, abre aspas, parece muito com Steven Avery. Depois que o depoimento foi escrito, Judy, a subxerife, pediu para que Penny assinasse, porque assim ela confirmaria tudo o que estava escrito ali. E mesmo Penny dizendo que não conseguia ler o depoimento porque estava com os olhos machucados, Judy insistiu para que ela assinasse e assim foi feito. Depois disso, o xerife adjunto fez um retrato falado baseado na foto de Steven e mostraram a Penny, que acabou confirmando que aquele era o seu agressor. Depois disso, foram escolhidas fotos de alguns suspeitos e levaram para que Penny identificasse o agressor e ela confirmou que era Steven Avery. E apesar de todas as testemunhas e do fato de Steven estar a mais de 64 mil quilômetros de distância do local do crime e das provas e dele dizer incansavelmente que era inocente, aos 23 anos ele foi acusado e logo depois condenado a 32 anos de prisão. E já que ele não se declarou culpado, ele não teve direito à liberdade condicional. Enquanto estava na prisão, a esposa dele, que precisou cuidar de 5 crianças sozinha, entrou em depressão com tudo o que estava acontecendo e depois pediu divórcio, e ele ficou sem a esposa e longe dos filhos. Steven seguiu dizendo que era inocente, os pais dele gastaram todo o dinheiro da família para tirar ele da cadeia, mas nada adiantou. De 1986 a 1994 foram feitas apelações e todas elas foram negadas. Em 1994, os pais de Steven, desesperados, procuram 2 advogados para que ajudassem a provar a inocência do seu filho. Eles aceitaram o caso e começaram a reexaminar as provas. E dentro dessas provas colhidas na época do crime, eles encontraram vestígios de pele que foram raspadas das unhas de Penny durante a investigação. Quando ela foi atacada, os testes de DNA quase não existiam e não foi usado na época. E isso tinha mudado em 1995. Os vestígios de pele foram levados para o laboratório e foi descoberto que Steven e Penny têm o mesmo tipo de alelo. Alelos são genes que são responsáveis por características físicas de um ser humano, como a cor dos olhos. E na mesma amostra colhida tinha DNA de uma outra pessoa, que não era de Steven e nem de Penny, já que eles tinham os mesmos alelos. Uma audiência foi marcada, porém a corte não aceitou as provas e, segundo eles, aquele DNA poderia ser de qualquer outra pessoa, do casal que encontrou Penny na praia, dos médicos e até mesmo do marido dela. O que não faz sentido, já que para uma pessoa arranhar outra, ela precisa se sentir ameaçada. E até aquele momento ela não estava se sentindo assim, a não ser no dia que ela foi atacada. Então, em setembro de 1997, Steven continuou preso, mesmo essas provas ainda existindo. Até que em 2001, o Projeto Inocência aceitou o caso de Steven. O Projeto Inocência é uma organização sem fins lucrativos que busca provar a inocência de pessoas condenadas indevidamente. E para isso, eles usam testes de DNA, trabalhando para reformar o sistema de justiça criminal e para prevenir futuras injustiças. Durante a nova investigação feita pelo projeto, dentro das provas foram encontrados 13 pelos pubianos desconhecidos, onde 11 não tinham raízes e apenas 2 tinham e eram possíveis para análise. Depois que a análise saiu, foi comprovado que um pelo era feminino e o outro era masculino. Obviamente, o feminino era de Penny e o masculino não era de Steven Avery. O DNA masculino foi jogado no campo de dados do laboratório criminalístico e bateu 100% com o DNA de Gregory Allen. Gregory Allen tinha uma notável semelhança física com o Steven e na época do caso ele já estava sendo observado por agressão sexual e também tinha uma longa ficha criminal envolvendo abusos e agressão sexual. Inclusive, um desses ataques foi feito na mesma praia onde futuramente Penny seria agredida. No entanto, misteriosamente, ele não foi declarado suspeito na época do crime.
Então, com essa nova prova que o inocentava, Steven Avery foi libertado em 11 de setembro de 2003. E é aqui que toda essa condenação fica obscura. Tudo indica que o fato de Steven ser um Avery influenciou bastante nessa condenação injusta. Vocês lembram que eu falei que a família Avery era bastante diferente do restante do condado? Pois bem, de fato, a família era conhecida por ser encrenqueira e brigona e realmente eles entravam em algumas confusões volta e meia, mas nada comparado ao que Steven estava sendo acusado. Acredita-se que o xerife e os policiais tinham um certo ressentimento da família Avery e tudo piorou quando Steven confrontou Sandy. Como eu disse, Judy, a subxerife que atendeu Penny quando ela estava no hospital, era muito amiga da prima de Steven, que também não gostava nem um pouco dele. Depois de colher o depoimento de Judy, fez uma observação no depoimento dizendo que a descrição do suspeito parecia muito com Steven. Depois, esse relatório foi encaminhado para o xerife. E em vez de fazer um retrato falado baseado na descrição que a vítima deu, o subxerife Eugene Cush fez um retrato falado a partir da foto de Steven que tinha em um arquivo quando ele foi preso. Em seguida, aquele retrato falado foi mostrado a Penny e ela confirmou que ele era o agressor. Agora você imagina isso tudo. O retrato falado, que foi feito a partir da foto de Steven e não da descrição que ela fez, junto com os comentários da subxerife dizendo que toda aquela descrição parecia muito com Steven Avery e o fato dela só ter visto aquele retrato falado até então e só conhecer aquele homem influenciou bastante quando ela viu as fotos reais de alguns suspeitos, onde Steven Avery estava incluso, É claro que ela ia apontar diretamente para Steven como sendo o homem que tentou matar ela. Outro ponto importante é que no dia em que os possíveis suspeitos foram escolhidos, uma lista com seus nomes foi mandada para o escritório da defensoria, mas o nome de Steven não estava na lista. O próprio xerife deu ordens para não adicionar o nome dele, para que nenhum advogado pudesse defendê-lo. Steven só conseguiu uma advogada porque a esposa dele ficou sabendo desse detalhe e ela mesma ligou para uma advogada. A advogada também descobriu que, além de tirar o nome de Steven da lista da defensoria, o xerife também proibiu ele de usar o telefone e o manteve preso em uma cela separada. O que vocês sabem que é ilegal, afinal todo mundo tem direito a um telefonema e a permanecer calado. Na época do crime, várias pessoas, até mesmo alguns policiais, chegaram a dizer ao xerife que ele tinha pegado o cara errado. E até chegaram a falar sobre Gregory Allen, que, como eu disse a vocês, batia exatamente com a descrição física que Penny passou e ele já tinha antecedentes por crime sexual. Várias investigações jornalísticas foram feitas apontando os erros na condenação, apontando inclusive o envolvimento pessoal do xerife, mas nada adiantou. A condenação injusta de Steven chamou a atenção da mídia mundial e ele processou o condado de Manitou em 36 milhões de dólares. Parecia que Steven finalmente estava com as cartas e teria a sua justiça. No entanto, 2 anos após ser inocentado e enquanto a audiência em que Steven processava o condado e os envolvidos estava acontecendo, uma mulher desaparece e coloca tudo de cabeça para baixo novamente. Teresa Halbach tinha 25 anos e era fotógrafa. Ela morava no condado vizinho de Manitou. Teresa desapareceu em 31 de outubro de 2005. No dia do seu desaparecimento, ela tinha ido até Manitou fotografar 3 veículos que estavam à venda. O último local em que ela tinha que fotografar um veículo era na casa de Steven Avery. Steven costumava anunciar carros em revistas de vendas e Teresa sempre ia tirar as fotos do veículo para ele. Steven disse que a última vez que ela foi até a sua casa, ela tirou as fotos do veículo, recebeu o dinheiro e foi embora. Alguns dias depois, o carro de Teresa foi encontrado no ferro velho, coberto com alguns galhos e ferros, como se tentassem esconder o veículo. Logo, o local foi fechado e a polícia começou a colher provas. Dentre as provas estava a chave do carro de Teresa, que foi encontrada dentro do quarto de Steven. Logo depois, dentro do carro de Teresa foi encontrado manchas de sangue que batia com o DNA de Steven. E algum tempo depois também foi encontrada na propriedade dos Averys ossos e dentes carbonizados. Novamente, sendo o centro e o principal suspeito do crime, Steven se declarou inocente, declarando que mais uma vez o condado de Manitou estava tentando culpar ele de um crime que ele não cometeu. Porém, aparentemente dessa vez existiam provas físicas e genéticas
que ligavam ele diretamente ao assassinato. Inclusive, ironicamente, tudo isso aconteceu exatamente quando Steven estava processando o condado pela condenação indevida. Outro detalhe é que durante os 8 dias da investigação na propriedade dos Averys, todos da família estavam proibidos de entrar na propriedade e no ferro velho. Somente a polícia poderia ter acesso ao local. Dentro da prisão, aguardando o julgamento, Steven fez um acordo com o condado de Minnetonka e recebeu apenas $400 mil ao invés de 32 milhões pelas condenações indevidas que sofreu no primeiro julgamento. Ele fez esse acordo porque ele estava precisando de dinheiro para contratar advogados e ele contratou 2 dos melhores e mais renomados advogados do condado. Então, em 1º de março, a coletiva de imprensa realizada pelos oficiais responsáveis pela investigação acontece e apresenta um depoimento de um adolescente de 16 anos chamado Brendan Dassey, o sobrinho de Steven que morava ao lado do tio. O adolescente disse que no dia 31 de outubro, após chegar do colégio, pegou as correspondências e viu que uma das cartas estava direcionada a Steven. Então resolveu ir até o trailer entregar a carta. Ele disse que quando estava chegando perto do trailer, começou a escutar alguns gritos e logo notou que era de mulher. Bateu 3 vezes na porta e então Steven atendeu e ele estava todo suado e apenas de short. Steven convidou Brendan para entrar e ao chegar no quarto, Brendan viu Teresa nua, algemada na cama. Depois disso, Steven teria mandado o sobrinho violentar Teresa e em seguida teria mandado ele cortar a garganta dela. Depois disso, Teresa ainda estava viva e então eles arrastaram ela para fora. Deram 11 tiros nela, sendo na cabeça e no estômago e em seguida queimaram o corpo. Brendan admitiu o envolvimento, mas de uma forma totalmente distorcida. O depoimento foi gravado em vídeo e dá para perceber como todas as palavras são colocadas antes dele dizer. Dá para notar que ele estava sofrendo uma grande pressão dos investigadores que estavam ali presentes e ele não chegou a dar o depoimento totalmente falado. Os investigadores falavam as coisas e ele só repetia o final, como se não tivesse certeza daquilo que estava dizendo. Brendan era um garoto tímido e reservado, que tinha grandes dificuldades de aprendizagem. Outro detalhe é que Brendan foi tirado da sala de aula, sem autorização dos responsáveis e sem nenhum advogado presente na hora do interrogatório. Depois de algum tempo, Brendan retratou seu depoimento e disse que foi coagido a confessar a participação no crime. Ele ficou detido por vários dias e várias vezes foi obrigado a relatar tudo o que tinha acontecido. Inclusive, o próprio advogado do garoto não parecia acreditar que ele era inocente e chegou até mesmo a mandar ele escrever uma carta confessando tudo e colocando a culpa no tio. Até que chega ao juiz que no dia em que Brendan foi tirado da sala de aula para prestar depoimento, foi o próprio advogado que permitiu, sendo que isso não pode acontecer, nem o juiz nem os pais dele sabiam, então o próprio juiz decidiu afastar o advogado e uma nova evidência surge. A equipe de defesa de Steven consegue um mandato para examinar o arquivo de provas de 1985. Dentro dessas provas foi analisado que o lacre que fechava o isopor contendo um tubo de ensaio com uma amostra de sangue de Steven foi rompido e que nesse tubo de ensaio tinha um furo de agulha que indicava ter sido retirado sangue da... Mas o pessoal do laboratório disse que não foi eles, afinal eles têm uma norma e eles jamais usariam uma seringa, uma agulha para furar um tubo e retirar sangue. Os investigadores do caso estavam presentes quando os advogados de Steven descobriram isso e tudo indicava que o sangue naquele tubo foi tirado para colocar em outro lugar. E se vocês estiverem na mesma linha de raciocínio que eu, vocês já sabem onde esse sangue foi parar. Outro detalhe é que inicialmente a investigação estava sendo feita pela polícia de Minnetonka, mas como o condado estava envolvido na última condenação indevida de Steven e estava sendo processado por isso, foi decidido que a polícia do condado de Teresa assumiria a investigação. Porém, não aconteceu dessa maneira. A polícia e até mesmo alguns investigadores estavam envolvidos até demais. São tantos furos e envolvimentos pessoais que se eu fosse citar todos para vocês, o vídeo ficaria mais extenso do que já está. Então, vamos para o julgamento. O pré-julgamento começou em janeiro de 2007. Inicialmente, Steven estava sendo acusado de assassinato, sequestro, agressão sexual e mutilação. Porém, durante o pré-julgamento, as acusações de sequestro e agressão sexual foram retiradas. Além do depoimento confuso de Brendan, o irmão dele, Bob, também testemunhou e ele foi uma das testemunhas mais importantes da acusação. Ele disse que no dia em que Teresa desapareceu, ele viu quando ela chegou na casa, chegou no trailer de Steven,
viu que ela tirou as fotos e depois disso que ela tinha ido até o trailer de Steven, mas que não viu ela sair de lá. Disse também que 3 dias depois do desaparecimento de Teresa, ele, Steven e um amigo dele chamado Mike estavam conversando quando Steven perguntou se eles não queriam ajudar ele a desaparecer com um cadáver. Ele disse que achava que Steven estava brincando, então deixou pra lá. Só que agora tudo fazia sentido. Esse depoimento foi muito importante para a acusação e para todo o julgamento. Não esqueçam o nome de Bob, ele será importante no futuro. Durante o pré-julgamento, várias provas e depoimentos foram apresentadas, mas a maioria entrava em contradição e inclusive mostrava que poderia existir outros suspeitos, como o ex-namorado de Teresa, que durante a audiência revelou que os investigadores não exigiram um álibi de onde ele estava e o que estava fazendo no dia em que a vítima sumiu. Teresa dividia a casa com um amigo e também não foi solicitado um álibi para esse amigo, deixando claro que a única pessoa a ser investigada como suspeita era Steven. Também foi analisado o fato do ex-namorado de Teresa ter a senha da secretária eletrônica dela, sendo que ele mesmo falou em testemunho que ela não tinha passado a senha dela para ele. E ele mesmo disse em testemunho que tinha conseguido descobrir após tentar várias vezes entrar na secretária eletrônica dela para conseguir alguma pista de onde ela estava. Suspeito? Nem um pouco. Questionado sobre isso, ele disse que a equipe de busca focou na propriedade porque a mídia dizia que ela tinha sido vista pela última vez com Steven. E aqui entra outro problema. Antes mesmo de saber se Teresa estava viva ou morta, a mídia estava apontando para Steven, pelo fato da polícia deixar claro que ela tinha sido vista a última vez com ele. E vocês sabem, né? Quando a mídia cai em cima, já era. Também foi apresentados cartuchos e balas que foram encontrados dentro da garagem de Steven e que apresentavam DNA de Teresa. No entanto, essas balas e cartuchos só foram encontrados dias depois de outra equipe ter ido até o local, vasculhado tudo e não ter encontrado nada. E de acordo com o depoimento de Brendan, ele teria cortado a garganta de Teresa, ela teria sido arrastada até a garagem de Steven e lá teria sido alvejada com 11 tiros, na cabeça e no estômago. Porém, a perícia não encontrou uma gota de sangue no quarto e nem na garagem, o que era praticamente impossível. Até o chão eles quebraram e nada foi encontrado. O FBI participou das investigações, pois existia a possibilidade do Estado estar envolvido. Lembra que eu falei sobre o tubo de ensaio com o sangue de Steven, que supostamente foi furado e que esse sangue poderia ter sido plantado na cena do crime? Então, quando o sangue é retirado para usar como prova, é necessário colocar nele um conservante chamado EDTA para que a prova dure por mais tempo. E os exames do laboratório do FBI não encontraram conservante nos vestígios de sangue encontrados no carro de Teresa. Isso significava que o sangue não foi tirado do tubo, e sim diretamente de Steven. Durante o julgamento foram apresentadas provas de conspiração, envolvimentos e conflitos de interesse por parte do estado de Manitowoc. E claro, também foram apresentadas provas sobre Steven ter assassinado Teresa. Após 20 horas de deliberação, às 5h30 da tarde do dia 18 de março de 2007, o júri, composto por 12 pessoas, considerou Steven Avery culpado de assassinato em primeiro grau e posse ilegal de arma. Ele foi absolvido da acusação de mutilação de cadáveres com a pena de prisão perpétua sem direito ao condicional. Brendan foi condenado à prisão perpétua com direito a condicional em 2048 em um julgamento separado e segue preso até o dia de hoje. O caso de Steven Avery só ficou famoso a nível internacional quando a Netflix lançou uma série em 2016 chamada Make a Murderer. Vou deixar o nome dela direitinho aqui na descrição do vídeo para vocês ir lá procurar e assistir, porque é muito boa, traz muitos detalhes que infelizmente eu não vou conseguir colocar aqui dentro desse vídeo. A série traz o lado obscuro de como Steven foi tratado desde o primeiro crime em que foi acusado injustamente e como o envolvimento pessoal e o conflito de interesse teve peso nos julgamentos e condenações. Depois que a série foi ao ar, a hashtag #FreeStevenAvery bombou nas redes sociais. Também foi feita uma petição com mais de 500 mil de assinaturas para que o presidente dos Estados Unidos, que na época era Barack Obama, concedesse o perdão presidencial a Steven e ao Brendan. O presidente disse que por eles serem prisioneiros do Estado, o perdão teria que vir das autoridades estaduais.
porém o governador negou perdão a Steven e a Brenda. A série trouxe muita comoção e a mídia novamente ficou em cima do caso e revelou alguns detalhes interessantes. A revista People relatou que um dos jurados do julgamento Avery era pai de um deputado do xerife do condado de Minnetonka e a esposa de outro jurado era escrituária do condado de Minnetonka. Em 2019, a ex-noiva de Steven, que estava com ele quando ele estava sendo acusado de matar Teresa, disse a um livro que só estava agindo daquela forma durante as gravações porque Steven estava obrigando ela a fazer aquilo, a agir daquela forma, e que por várias vezes ela era espancada e ameaçada por ele. Agora, a advogada responsável pela defesa de Steven é Kathleen Zellner. Ela é uma advogada brilhante que já tirou 16 condenados inocentes da prisão. Ela assumiu o caso de Steven e de Brenda em 2016, inclusive ela levantou algumas teorias sobre possíveis suspeitos. Lembra de Bob? Pois bem, segundo Kathleen, ele é um suspeito muito forte desse crime. Ela escreveu detalhadamente essa teoria em um documento de mais de 590 páginas e junto do documento existe um CD com mais de 2.400 arquivos que foram baixados do documento da família Dacey. Nesses arquivos tem muita coisa pesada, como pornografia violenta e mulheres sendo torturadas. Inclusive, algumas dessas pesquisas foram feitas no dia em que Teresa sumiu. E no próprio testemunho que ele deu durante o julgamento, ele disse que estava sozinho em casa e que estaria dormindo. No entanto, o horário das pesquisas batem exatamente com o horário que ele disse que estaria dormindo. Ou seja, ele estava mentindo, estava acordado, fazendo pesquisas. E segundo a advogada, ele teria a chance perfeita, o momento perfeito e útil para colocar a culpa. Com essas novas teorias e possíveis provas, a advogada de Steven tenta conseguir um novo julgamento para ele. Depois de várias tentativas negadas, ela conseguiu a última chance dele ir a um novo julgamento. Caso ela perca dessa vez, ele não terá mais direito a julgamento e definitivamente passará o restante da vida preso. Em 8 de julho desse ano, a mãe de Steven, Dolores Avery, morreu aos 83 anos. Ela e o marido sempre estiveram ao lado do filho tentando provar a inocência dele. Steven está com 59 anos e segue preso, afirmando que é inocente e aguardando que isso seja provado. E esse foi o caso de hoje. Eu falei pra vocês que ia ser cheio de reviravoltas e agora eu quero saber qual é a opinião de vocês. Vocês acham que Steven é ou não culpado da segunda acusação? E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus, se cuidem e até mais. Tchau!